Antigamente, né, essa condição, né, de situação, a igreja dizia logo que estava endemoniada, né? Aí, a depender das coisas, quando eles não sabiam, gente, mas isso aqui fica aqui entre a gente, tá? Quando eles não sabiam. Tá gravando, pai. Eita, pode cortar, pode editar e cortar. Tem coisa que você vai dar contada. Pode. Tem situações que a igreja não sabia lidar, então eles eliminaram a pessoa. Vai matar, velho? Não matava assim, enforcando, mas Não vai matar. porque assim, o que ela disse que era para se defender? O demônio levou ela, levou ele. E a igreja católica também não tinha essa moral toda para lidar com as Não situações tinha. espirituais. Aí as Vamos falar sobre uma questão que a gente já vem comentando há um certo tempo, né? E uma das coisas que a gente vem trabalhando, mas a gente não deu atenção da forma, né, que muitas vezes a gente não consegue observar, que é esse outro lado espiritual que existe. Só que aos olhos materiais, ele não tem assim muita dimensão. Mas é interessante, né, a gente também falar sobre isso, para poder as pessoas terem dimensão do que isso representa, né, na vida de vocês. Então, são 2 filmes, né, que a gente comentou. Todos vocês assistiram? O que é muito assim? Eu vi pela metade. Eu vi gente que assistiu agora, antes de vir para cá, correndo. Bonito. Porque tinha que ter pelo menos uma visão, um pouco, né, do que a gente vai falar. Porque tem um filme aí, né, meu filho? Eu sei. Os dois? Os dois. Pronto. A gente vai passar algumas cenas, né, do filme, aí quem depois não assistiu, puder assistir, mas com esse olhar espiritual, para poder a gente trabalhar isso de uma forma assim, mais próxima, né, do que a ideia do que a gente está propondo. Então, assim, tem o primeiro filme, que esse filme é baseado em fatos reais, e o segundo também, tá? Todos os 2 filmes foram baseados em fatos reais, e ele tem, assim, uma qualidade, né, de características que aí a gente vai explorar aqui hoje, tá certo? Alguém tem alguma pergunta antes de começar? Menos César, Daniele, Haroldo e Gleison. Vai dar tua pergunta. Não, Miguel também. Miguel. Alguém fora desses nomes Esses companheiros. O que é que tem? que queira falar alguma coisa assim, tipo assim, Antônio, por que você está falando sobre isso? Qual a importância que tem isso para a nossa vida? Alguém... É nesse sentido que eu estou falando, né? Porque se a gente começar, é para a gente ter uma dinâmica, né? Dentro do que a gente vai trabalhar aqui. Aí, se a pessoa tiver alguma dúvida, aí se quiser esclarecer, pode ficar tranquila que a gente, no que for possível, né? A gente vai trabalhar. Tá certo? Não, você também está cortado. Ô pai Antônio, aquele coisa sobre as consciências era para hoje? Mais ou menos, né? Mas vamos marcar outro dia se for o caso. Alguém? Quem ficar calado, tem que estar entendido, né? Ó, inicialmente, falando assim, né? Não precisam ficar assustados, tá, gente? Pela condição do filme, que ele tem realmente, né, umas cenas assim bem fortes, né? Mas não é para isso aí a gente vai ficar vivenciando, não. É para vocês entenderem que certas coisas a gente tem que ter assim uma certa seriedade, né? Por que eu com seriedade? Porque eu estou fazendo um trabalho, um exemplo, um curso espiritual. E ali eu estou me preparando para ajudar qualquer tipo de pessoa, não é isso? Ou não? Qualquer tipo de pessoa. Então, às vezes, esses casos, como o do filme, acontecem. Então, quanto mais vocês entenderem isso,
mais preparados vocês podem estar, caso aconteça, né, com um de vocês, e aí vocês saberem lidar. Porque, imagine, você está fazendo um curso, aí acontece uma coisa que foge de forma conceitual daquilo que você está acostumado. Mas existem maneiras, né, da gente lidar com isso sem criar nenhum tipo de conflito, né, de rixa, vamos chamar assim, tá? Ao longo do filme a gente vai parando para poder entender, certo? Esses irmãos espirituais que aparecem no filme não são irmãos espirituais qualquer. São irmãos que já foram magos negros, vários tipos de entidades que souberam manusear energias e aí trabalhar dentro do que ele entende como algo característico a ele, ou seja, fazer o que ele quer. A espiritualidade, ela sempre se comenta, mas a espiritualidade permite que ele faça isso. A questão não é essa. A questão é que ele chegou num estado em que ele domina certas realidades, certas energias, certas formas de lidar com a situação que ele planeja fazer. Então são coisas assim que muitas vezes precisa de tempo para poder entender, até o ponto de conseguir alcançar esses irmãos, certo? Bote no início do primeiro, meu filho, tem a bonequinha lá engraçada. Você viu o que ele falou? Uhum. Assim, tratando desse assunto, claro que a gente está falando com a ideia de se entender, não precisa levar isso e ficar se martirizando, certo? Mas o que ele falou existe. Tem seres sombrios que eles nunca encarnaram aqui no planeta. Eles vieram de outros lados e se sentiu assim à vontade de ficar ainda num estado espiritual. Então, eles se aproveitam realmente de certos momentos, né? E criam circunstâncias para que as pessoas façam certas coisas, permitindo que eles acessem essa realidade, certo? Que ele chamou, na verdade é outro nome, que não pode se pronunciar assim de qualquer jeito. Eles conseguem transitar entre realidades, tá? Talvez algumas pessoas não tenham assim, ainda ouvido falar um pouco sobre isso, mas a gente ultimamente tem muito comentado, né? Sobre essas questões de realidades, né? Que a gente hoje cultualmente fala realidades paralelas, né? Muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, não é? Na verdade? Não. Pronto. E aí o que acontece? Dentro dessas realidades paralelas, existem situações de vivência suas em outras condições, né? É como se fosse uma cópia de vocês vivendo essas realidades. Qual funciona como possível? Não, são duas. Vem pra cá, assim, ó. Pronto, vamos imaginar aqui que vocês estão aqui, nesse meio, que a gente chamou de eu, certo? Aqui é o estado de realidade e aqui é um estado de ilusão, certo? Geralmente esses seres, eles vivem aqui, nesse estado de ilusão. Como vocês ficam, né, rente a um estado e ao outro, o que ele faz? Ele sabe que sua fragilidade é justamente o medo, o receio de não se relacionar com essas coisas. Então ele cria situações onde ele percebe, através dessas realidades paralelas que você já vivenciou, o
que você tem mais medo? Então, ele começa a criar uma realidade aonde você vai sendo atraído e criando aquele aspecto de escuridão, que a gente até outro dia comentou um pouco, não é isso? Que é o mito da caverna de Platão, lembram? Que tem a parte, né? Que é a escuridão, que aí vocês vivem como sombras, e tem a parte que dá o acesso à luz, que aí a gente chama de realidade, certo? Então o que acontece? Eles vivem aqui, então eles dominam essa realidade. Então eles conseguem modificar a tal ponto de fazer com que você acredite que certas coisas que existem aqui têm um sentido para você. Aí eles começam a lhe atrair aos poucos. Ela comentou, ela disse que permitiu que o ser, né, como criança, adentrasse no boneco, não foi isso? Então ela deu acesso a ele de estar aqui nesse momento, que a gente chama de espaço, para poder atrair vocês, no caso, para esse mundo ilusório, tá certo? Não é o mundo ilusório que a gente comenta sobre a questão de vivência social. É um mundo ilusório espiritual. Então, intimamente, ele já está envolvendo vocês nesse mundo, aonde, se não tiver uma pessoa que consiga entender essa relação, vocês ficam ali presos por um bom tempo. E aí, a depender das circunstâncias, as coisas acabam daquelas formas que a gente já conhece, né? Depressão, suicídio, aí começa. E eles se alimentam disso, né? Eles se alimentam disso. Mas por quê? Quando vocês adentram dentro desse espaço, existe uma coisa chamada ectoplasma. É o que vocês produzem dentro dessa realidade que vocês estão vivendo hoje, né? Material. E aí o que acontece? No momento em que você começa a demonstrar medo, esse ectoplasma ele vai se desconfigurando, se tornando algo que eles se alimentam. Então, na medida em que vocês se sentem, né, totalmente envolvidos por isso, é quando eles se tornam muito mais fortes, porque o alimento que eles acabam se nutrindo fortalece, né, a condição de realidade que ele criou. Então, ela vai passando desse tamanho para um outro maior. Certo? Pai, Tá. Eu entendi a seriedade do assunto, até porque o senhor não pronunciou o nome. Mas o senhor o fato de não ser seres não humanos, o senhor explicou que nunca encarnaram aqui na Terra. Exatamente. Mas nunca encarnaram na Terra ou nunca encarnaram em planeta algum? Não, como na funciona? Terra. Nesse Nunca, caso só na específico da Terra. Da Terra. Vamos dizer que eles vieram de outro planeta para poder se ajustarem. Mas chegando aqui, eles percebem a fragilidade. Isso. Pelo domínio que ele tem, o conhecimento, ele sabe que se ele começar a encarnar, ele vai ter que seguir algumas leis. E ele não encarnando, ele acaba manipulando elas. Porque o espaço que ele criou foi baseado no pensamento que ele vai difundir. Antônio, eu li algo a respeito disso, no livro que trata desse assunto, mas essas entidades, se elas não encarnarem, elas começam a se desintegrar. Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu vou falar isso, mas não faço isso em casa não. Existe um jeito de eu estar me refazendo a todo instante. Se ele conseguir vampirizar alguém, ele consegue... não precisa vampirizar. Ó, esses seres entendem de tempo e espaço. Tempo e espaço. Certo? Na medida em que eu consigo entender, né, essa dimensão de um ponto para o outro, se eu me desintegro aqui, eu me refaço aqui. E a lei da gravidade não comprime ele, não obriga ele a se... Não, porque é o seguinte. Essa questão que a gente sabe que penso logo existe, não se aplica só a gente, não. Qualquer ser. Qualquer ser. Qualquer ser. Aí o que acontece? Ele entende
Se eu consigo, né, por questões de leis, eles se desintegrarem aqui, eu consigo me refazer aqui. Por quê? É uma autoimagem residual que ele cria antes de se desfazer completamente. Então, ele cria uma forma antes de se desfazer completamente, e essa forma lá na frente é preenchida com o pensamento dele. Então, é algo semelhante ao filme do médico, né? Que ele volta, fica se refazendo no tempo constantemente. Exatamente. Só que ele não sai daquele ponto. Não, mas eles saem porque eles deturpam totalmente a condição de realidade que existe. Eles caminham, né? Ele pega a consciência dele de agora e joga lá para outra consciência, outro corpo, digamos assim. Isso. Outro ponto, né? Exatamente. Porque assim, É um entrante, né? Oi? Como se fosse um entrante. Mais ou menos isso. Então, ele conclui aí, é o pensamento dele, ele refaz essa imagem residual, Por exemplo, através do corpo. eu estou aqui. Aí eu sei que vai se manifestar uma lei daqui a algum tempo. Eu já vou criando essa imagem residual minha. E aí eu manifesto um pensamento que naquele ponto, quando acontecer esse agora, esse pensamento vai se manifestar dentro dessa forma que ele criou residual. Mas o seu irmão disse que era o pensamento dele e mais de outro pensamento. Não, É só ele beleza. projeta a imagem residual. Sim, não Certo? entendi. Aí ele faz o quê? Lança o pensamento para depois Manifestar. manifestar nesse espaço. É porque assim, ele criou um espaço, certo? Aonde será preenchido com o quê dele? Pensamento. Aí a imagem residual guardou o quê? As informações que ele colheu aqui. É o mesmo princípio do ajuste? Mas não vamos misturar as coisas. Daqui a pouco Quanto você... tempo vai? Oi, filho? Quanto tempo O quê? para essa criação? É muito rápido. Depende, assim, da condição da manifestação. Então, assim, ele fazendo isso, ele está sempre se refazendo. Então, para ele, a lei do que foi dito no livro não se aplica. Entendeu? Não é que tem seres que realmente se aplicam, mas o que a gente está falando aqui é outro ser. Tá certo? Que aí a condição é diferente. Certo? Deu para entender, gente? Mesmo? Pronto. Por isso que a gente às vezes, né, comenta assim, olha, tente olhar com outros olhos. Porque se você viciou a pensar dessa forma, é muito difícil você sair daqui. Muito mesmo. Porque quando essa dimensão é preparada, ela não é preparada simplesmente para eles viverem ali sozinhos, não. É para escravizar as pessoas aqui dentro. Certo? Fiquei na janelinha que tá Tá. Você volta pro filme, meu filho? Então esses seres têm um corpo mais sutil ou eles são apenas energia? Tem um corpo mais sutil. Mas preferimos ser conhecidos apenas como Ed e Lorraine Warren. Desde os anos 60, Ed e Lorraine Warren são conhecidos como os detetives paranormais mais famosos do mundo. Lorraine é clarividente, já o Ed é o único demonólogo não ordenado reconhecido pela Igreja Católica. Dos milhares de casos em toda a carreira controversa deles, existe um tão maligno que eles mantiveram em segredo até agora. Baseado numa história real. Invocação do Mal. Vocês observaram que existem duas questões aí? Por que esse nome invocação do mal também? Que invocaram. Não é só isso não, tem uma questão aí. Eu vou chegar lá. Mas eu quero dizer assim, dentre eles dois, vocês notaram alguma coisa assim, diferente? Ele é padre, né? Não, ele não é ordenado. Os conhecimentos são distintos. Mas é uma nova e o outro é clarividente, né?
Claro, mas ele não é da igreja, lembra? Não. Mas ele é reconhecido por ela. Ah, sim. Mas por quê? Ó, às vezes eu estou dentro de uma ideia criada que não permite ver além daquilo que eles permitem, né? Então o que acontece? Se fosse uma pessoa da igreja, ele não conseguiria lidar com essa situação que aconteceu no filme. Porque o ponto de vista dele é muito fechado. Ele não tem a condição de ver aquilo ali além do que ele pode entender. Então, a ideia, né, da espiritualidade se aproximar de uma pessoa como essa é para justamente perceber a capacidade múltipla de perceber vários ângulos dentro de um ponto. Ele talvez não tenha noção disso, mas instintivamente ele era dessa forma. Deu para entender? Ou não? Não? Ele não fica limitado numa só questão. Ó, eu tenho aqui um ponto, não é assim? Sim. A ideia é você olhar de vários ângulos naquele mesmo ponto. E não apenas de um. E os padres ordenados, eles têm uma crença que limitam essa percepção, gente. Exatamente. Então, mesmo que a espiritualidade se aproximasse deles para fazer esse tipo de trabalho, eles não iam ter uma qualidade necessária para justamente alcançar assim, o êxito de, no caso, ajustar essa realidade. Deu para entender? Sim. Mesmo? Então, o que a gente tem que aprender com isso? Eu não posso ter um único ponto de vista sobre um processo espiritual. Pegaram, gente? Por exemplo, tem uma manifestação. Aí chega aqui, não, joga pó de café. Não é isso. Um exemplo. Aí você tem que parar, por mais estranho e complexo que esteja, e tentar olhar com olhos espirituais, não olhos materiais. Os olhos materiais vão me limitar a não enxergar aquilo como verdadeiramente é. Então eu tenho que parar e me colocar dentro de um ângulo onde eu consiga perceber as várias facetas que estão ali envolvidas. Antônio, é fácil? Não. Mas o monge é feito de quê? De hábito. Então a gente vai se disciplinando, trabalhando com esse aspecto. Aí, como tem um curso de apometria e tem, né, os trabalhos, não é isso, meu filho? Aí, quando tiver a manifestação de um irmão, vocês vão treinar agora, olhando de vários... Não é para contar o sermão, gente. É olhar daqui mesmo e de vários ângulos. Deu para entender? Mesmo? Porque senão a gente fica preso a um ponto de vista e não consegue enxergar a sua totalidade. Aí, por exemplo, teve a manifestação, aí depois chegou, aí em casa teve de novo, porque não se viu completamente o que deveria se fazer naquele momento. Claro que existem outras ramificações sobre isso, mas a ideia é sempre o quê? Você exercitar a ideia do olhar sobre aquilo, mas de vários ângulos, certo? Aí vai para o outro ponto. Ela é o quê? Ela é evidente, clarividente, Augente. e ele tem uma série de qualidades mediúnicas que ele não tem. Pronto. Ele se completa. Mas se completa, vocês perceberam que a pessoa não consegue, às vezes, realizar um trabalho sozinha? Ela precisa desse outro parâmetro. E ele tem uma grande vantagem nesse trabalho, que ele não tem medo. Isso, que na verdade, por que ele não tem medo? Ele passou por uma situação que o pai dele fez ele, mesmo involuntariamente, a enfrentar seus medos desde cedo. Desde cedo. Então, desde cedo, ele vem enfrentando essa ideia, mas de outra forma. Aí, o que eu posso trabalhar para solidificar a minha compreensão sobre esse medo? O conhecimento disso. Então, ele estudou muito mesmo. Então, o estudo, na verdade, lhe dá uma condição e clareza sobre muitas coisas de forma assim bem pontual, a ponto de vocês não precisarem sentir assim acuados com determinadas situações, que a gente vai perceber aqui no filme, certo? Então, assim, você vê que ela tem as qualidades de clarividente, clarotinho, aquelas coisas todas, e ele tem a capacidade
e o conhecimento de entender a situação de uma forma mais direta. Então, quando a gente fala assim... Oi, filho? É isso mesmo. Agora, Deus, parece que nessa época a incorporação não era uma coisa tão comum, né? Porque ali nós só vimos a menininha incorporar. Não, porque antigamente, né, essa condição, né, de situação, a igreja dizia logo que estava endemoniada, né? Aí, a depender das coisas, quando eles não sabiam, gente, mas isso aqui fica aqui entre a gente, tá? Quando eles não sabiam... Tá gravando, pai. Eita! Isso aí pode cortar, pode ir lá editar e cortar. Tem coisa que você vai dar cortada. Pode. Tem situações que a igreja não sabia lidar, então eles eliminaram a pessoa. Vai matar, velho. Não matava assim, enforcando, mas Não dá matar. Porque assim, o que ela disse que era para se defender? O demônio levou ela, levou ele. E a igreja católica também não tinha essa moral toda para lidar com as situações espirituais. Aí a espiritualidade procura as pessoas que elas realmente se comprometam a fazer um trabalho digno. Então vocês percebem que, por mais assim, que o mundo seja, né, assim, falando em termos de dimensão grande, mas são poucas pessoas que conseguem realmente fazer um trabalho espiritual digno. E aí o que acontece? E também, acima de tudo isso aí, o caráter dos dois. A moral. A moral. São qualidades inerentes, necessárias, para que as coisas, né, aconteçam. Entendeu? Então, assim, vocês perceberam que às vezes a gente precisa se transformar. Não é se modificar, mas se transformar. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero ajudar. Mas se o negócio começar a voar muito, todo mundo sai correndo. Então, assim, ali que você tem que demonstrar a sua capacidade, né, de entender o que você aprendeu. Na hora que a gente vê a incorporação de Daniel, de Gleibson, corre. Tem que preparar o físico, né? Negócio. Rapaz, Antônio, uma pergunta. Esses seres que fazem o domínio, eles não têm ligação com a igreja católica, não? Não. A maioria veio de fora do planeta. Mas eles também não estão infiltrados na igreja? Não. Aí com o tempo, né, achou as aberturas, a condição de pensamento muito próxima. Aí se aproximam.